Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuários. Tema de hoje, última aula do nosso curso. Aprenderemos na aula de hoje como salvar arquivo em pasta compartilhada. Para isso, a gente vai precisar da versão desktop do Dropbox instalada na nossa máquina. E claro, com quem a gente for compartilhar esse arquivo também deve ter a versão desktop instalada em sua máquina. Como compartilhar arquivo no Dropbox? Então a gente está utilizando o Dropbox para salvar o nosso arquivo em nuvem. Isso possibilita que inúmeras pessoas possam estar fazendo consultas, cadastros, atualizações, exclusões neste arquivo que está em nuvem. E nesse vídeo específico, por ser a nossa última aula, a gente vai fazer uma síntese do funcionamento do nosso arquivo, o que a gente aprendeu, como o nosso arquivo está funcionando. E essa é a nossa aula final de número 77, conclusão do nosso curso. Então vamos lá. Ao princípio, ó, a gente está trabalhando aqui com um arquivo que é multiusuário. E o que é esse multiusuário? Ó? Para que você entenda. O multiusuário é um arquivo que vai permitir que mais de uma pessoa possa estar realizando cadastros, atualizações, exclusões, consultas simultaneamente a outras pessoas. Aqui eu não utilizo o recurso do compartilhamento do próprio Excel, até porque ele é muito limitado. Então aqui a gente utiliza a programação Visual Basic for Application, o VBA, para fazer isto. Então, para que eu possa trabalhar, o princípio de tudo, para que eu consiga trabalhar de forma multiusuária, eu não posso criar um banco de dados e um arquivo com os formulários em um único arquivo. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho que ter um banco de dados, não necessariamente um banco de dados é um banco de dados Access, MySQL, Firebase, como preferir. Um banco de dados é qualquer armazenamento que contenha dados, registros. Então, a gente está utilizando o próprio Excel para armazenamento de dados. Então, para que a gente consiga trabalhar de forma multiusuária, observe, ó, eu tenho aqui, ó, o nosso formulário Excel.xlsb. Esse daqui é o arquivo onde a gente construiu toda a programação juntamente com os formulários. Ou seja, toda a nossa programação está neste arquivo. E o nosso armazenamento de dados está neste arquivo aqui, ó, bdexcel.xlsx. Observe até que as extensões são diferentes. Eu poderia salvar ambos com a mesma extensão? Poderia, com a extensão xlsb. Eu poderia salvar o formulário Excel com a extensão xlsx? Não, porque ele não daria suporte às macros que contém neste arquivo. Então vamos lá. Ó. Quando a gente faz isso, observe que o nosso banco de dados aqui ocupa pouco espaço, ó, apenas 20 kilobytes. Ó. E claro, o arquivo aqui que contém as macros obviamente vai pesar um pouco mais. Eu trabalho com arquivos dessa natureza com mais de 15 mil registros, para que você tenha ideia. Então, ele não chega a pesar o mesmo tamanho que um arquivo que contém macros. Ou seja, mesmo tendo inúmeros registros, ele consegue ser mais leve. Então vamos lá. Ó. O princípio para eu trabalhar de forma multiusuária é ter dois arquivos separados. Esse é o princípio de tudo. Bom, para que a gente possa fazer essa comunicação, nesse momento esse arquivo aqui, só eu consigo manipulá-lo. Ou seja, qualquer outra pessoa, você que está me assistindo agora, não vai conseguir fazer alterações nesse mesmo arquivo. No entanto, a partir do momento que eu colocar ele em nuvem, seja no Google Drive, no meu caso aqui eu tenho mais propriedade para falar do Dropbox, pois é a plataforma que eu mais utilizo. Então, aqui a gente vai trabalhar com o Dropbox. Então, ao colocar lá no Dropbox e ao poder compartilhar com quem eu queira, eu e esta outra pessoa ou inúmeras pessoas podem fazer ações simultaneamente. Claro que a gente colocou restrições no nosso arquivo. Caso uma mesma pessoa, no caso, mais de uma pessoa, naquele mesmo momento, data, hora, minuto, segundo, esteja realizando ações naquele mesmo tempo exato, obviamente não vai conseguir, porque não tem como, beleza? E para isso, para não dar aqueles erros que vão ocorrer, a gente criou, obviamente, verificações e validações para que isso não ocorra. Mas o princípio de tudo qual é? Imagina aqui que eu estou aqui da minha casa, estou realizando cadastros e uma outra pessoa em uma outra máquina de um outro local que tem acesso a essa pasta está lá realizando consultas, ou seja, ele está conseguindo consultar tudo que eu estou cadastrando.
E o que ele está cadastrando eu também consigo realizar consultas aqui da minha máquina. Ele pode estar atualizando, ele pode estar excluindo. E eu posso estar cadastrando e também posso estar atualizando, como eu posso estar excluindo. Caso a gente esteja fazendo a mesma operação no mesmo registro ou no mesmo tempo, independente de qual registro seja, obviamente a gente não vai conseguir fazer isso. Entenda isso, perfeito? No entanto, da forma que a gente aprendeu no curso, a gente criou validações para que iniba os erros que normalmente ocorreriam, perfeito? Então, se eu e uma outra pessoa ou mais de duas pessoas estiver realizando a mesma ação, independente se for o mesmo registro, mas realizando a mesma ação de acessar o banco de dados como administrador, o que é que vai acontecer? Quem acessou primeiro vai realizar as ações. Quem realizou posterior ao primeiro, o nosso arquivo tem uma validação para informar que não pode estar realizando aquela ação naquele momento porque alguém já está utilizando. Perfeito? Então, criamos essa validação para inibir essa situação de erro. Perfeito? E aí, claro, a pessoa pode estar realizando essa ação posteriormente, alguns segundos após isso. Que vai também conseguir realizar ações. Perfeito? Então, entendido isso, vamos lá. Ó. Bom, nesse momento, se você observar, esse arquivo está salvo na minha pasta documentos. Ó. Então, está salvo na minha pasta documentos e está aqui o nome do arquivo, ó, aula 77. Eu tenho uma versão desktop instalada aqui na minha máquina. Perfeito? Então eu tenho uma conta lá em nuvem e eu posso, obviamente, e é o ideal que eu baixe a versão desktop. Até porque ocupa bem menos espaço aqui na minha máquina. Eu ganho como se eu ganhasse, é como se fosse um cartãozinho de memória, vamos dizer assim, certo? A versão desktop. Eu coloco arquivos lá nessa pasta, que ele fica lá dentro dessa pasta, não ocupando espaço no meu computador. Perfeito? Então tudo que eu colocar dentro dessa pasta desktop, quando eu tiver internet, eu acessar lá pelo meu navegador, eu vou conseguir acessar da onde eu estiver, perfeito? Enquanto eu não estiver com internet, o que eu colocar lá na versão desktop, ele não vai estar atualizando se eu não estiver internet. Então, nesse momento, eu estou com a internet desligada, nesse momento. Se você observar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, o símbolo do Dropbox aqui, como é que ele está, ó, tá meio que desativado, observe aí. Deixa eu tentar mostrar, ó, tá conectando, no caso eu estou com a internet desligada, ó, perfeito? No entanto, como eu tenho a versão desktop, o que vai acontecer aqui, ó? Se repararmos, observe, ó, tá aqui, ó, o símbolozinho do Dropbox, eu tenho baixado na minha máquina, e o que eu vou estar fazendo, ó? Simplesmente, eu vou voltar aqui uma pastinha antes, vou pegar esta pasta, ó, vou copiar mesmo, posso dar o Ctrl C. Então, só quero que você entenda uma coisa. Tanto faz eu estar com o navegador aberto lá, eu estar na minha pasta do Dropbox direto pela internet e diretamente dentro dessa pasta jogar o arquivo lá, como eu posso simplesmente vir aqui na minha pasta compartilhada. Eu posso vir aqui, no caso, na nossa pasta do Dropbox Desktop. O que é que eu estou querendo dizer? Eu não estou com o navegador, nesse momento, Google aberto. Observe aí, ó. Não estou com o Google nesse momento aberto. Ou seja, eu não vou estar compartilhando utilizando a internet, apenas utilizando a versão desktop. Então, observe, eu vou clicar aqui no Dropbox. Eu tenho inúmeros arquivos aqui. Então, todos esses arquivos que eu tenho aqui, nesse momento, só eu tenho acesso. Na nossa pasta, que a gente tem restrita aos nossos alunos, observe, ó. Se eu descer um pouco, eu tenho uma pasta aqui chamada Programador Excel VBA. Ó. Se você observar, observe que eu tenho algumas pastas e tem algumas que tem um símbolozinho de pessoas, ó. Ou seja, essas que tem um símbolo de pessoas são pastas compartilhadas, ó. Perfeito? Então, essas que não contêm símbolos, somente uma pasta e um símbolozinho, ó, verde, é porque elas foram verificadas, foram atualizadas. No entanto, só eu consigo estar utilizando. E essas que tem, ó, observe aqui, ó, tem um símbolozinho de uma seta subindo e uma descendo, é porque ela não está atualizada, perfeito? Obviamente, se eu não estiver com internet, como eu não estou nesse momento, a pasta não está atualizada. Eu posso fazer alterações nela, no entanto, a outra pessoa lá não vai receber as alterações que eu estiver fazendo nesse momento. Então, entendido isso, o que é que eu faço? Ó? Aquela pasta que eu copiei, eu estou dentro da versão desktop do meu Dropbox. Ó. Então, basta eu vir por aqui mesmo e soltar ela dentro dessa pasta. Ó. Deu Ctrl V,
Já colei aqui dentro, ó. Outra pessoa já tem acesso a ela? Não, ainda não. Ó, observe, ó, tá aqui a minha aula 77. Bom, para que uma outra pessoa tenha acesso a ela, o normal é que eu faça o quê? Bom, eu vou ter que acessar aqui o meu navegador, vou utilizar aqui o Google, vou colocar aqui a minha conta do Dropbox e aí já a gente retorna. Então, eu já estou aqui logado, eu vou só dar um Enter para eu entrar na minha conta do Dropbox. Se observarmos aqui, eu vou mostrar a vocês. Observe, ó, o meu símbolo do Dropbox que estava desativado agora já está com aquela setinha para cima e para baixo, ó, em azul. Ou seja, ele está atualizando. Ó. Ou seja, tudo que eu coloquei lá dentro daquela pasta compartilhada está sendo atualizado. Não somente este arquivo específico, todos os arquivos. Então, vou clicar aqui na opção Arquivos, só para que eu possa ver os meus arquivos. Claro, eu posso vir aqui na minha barra de pesquisa e digitar o nome do arquivo. A pasta que eu acabei de colocar foi o arquivo da aula de número 77. Como o meu Dropbox ainda está atualizando, possivelmente pode ser que ele ainda não esteja aparecendo aqui nos meus arquivos recentes. Se você observar aqui, ó, nome recente, aparentemente não está aparecendo aqui, ó, ainda. Então, eu vou clicar aqui em Arquivos, só para ver que se eu consigo enxergar o arquivo que eu acabei de colocar na pasta compartilhada. Lembrando que eu fiz esse procedimento lá pela minha versão desktop. No entanto, quando eu acessar aqui a internet, colocar a minha conta no Dropbox, eu vou conseguir visualizar o mesmo arquivo, sem precisar eu vir diretamente aqui na minha conta e jogar o arquivo para dentro da mesma. Então, o nome lá é aula 77. Deixa eu só verificar aqui. Observe que eu tenho inúmeros arquivos. E observe aqui, ó, aula 77, ó. Já aparece aqui para mim, ó. Ou seja, aquela pasta que eu compartilhei lá pela minha versão desktop já aparece aqui na minha conta online, ó. Então, o que eu devo fazer com ela? Como é que eu vou compartilhar a mesma? Então, creio eu que tem mais de uma forma de fazer esse compartilhamento. Observe aqui que tem a opção, ó, compartilhado. Observe. No caso aqui eu vou fazer desta forma, ó. Observe, ó. Vou vir aqui, ó. Tem uma opçãozinha. Na mesma linha, vou colocar o cursor sobre ele. Tem o nome aqui, compartilhar, ó. Observe aí, ó. Então eu vou colocar o cursor sobre ele. Vou clicar em compartilhar. Bom, e aqui o que ele me pede, ó. Observe, ó, para quem eu vou estar enviando, ou seja, a pessoa que tiver este link, e se ela tiver a versão desktop, a partir do momento que ela aceitar, porque o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar enviando um e-mail, ó. Observe que aqui tem uma opção, ó, pode editar, ou seja, essa pessoa que vai receber, ela pode fazer alterações na minha pasta, que é o que eu realmente quero que ela faça, perfeito? Então, nesse campo aqui, ó, eu vou informar um e-mail. Legal? E observe que eu tenho aqui, ó, compartilhar um link em vez disso, caso eu queira fazer de outra forma. Ó. E aqui eu tenho a opção de criar o link, ó. No caso aqui eu vou enviar um e-mail, ó. Aqui eu boto o e-mail da pessoa, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, programador Excel VBA. Observe, ó, tem a opção editar. Tem aqui a opção editar. A opção editar me permite que eu possa, a pessoa que vai receber o meu e-mail possa estar editando, excluindo, comentando e adicionando os arquivos ao seu Dropbox. Ou seja, ela pode adicionar mais arquivos dentro dessa pasta. A pessoa que pode visualizar apenas pode baixar e comentar. Então aqui eu posso escrever um texto, caso eu queira. E clico aqui, ó, em compartilhar. Ó. Ao fazer isso, como eu disse, ó, o interessante é que eu deixo aqui como pode editar, porque eu quero que a pessoa faça alterações. Clico em compartilhar. E aí, a pessoa vai receber um e-mail, vai receber um linkzinho lá. Ao clicar nesse link, essa pasta já vai ser acoplada na versão desktop também dela. Ó. Então, se você observar, a minha pasta aula 77 já contém, ó, um íconezinho, ó. Observe, ó, um íconezinho aqui de duas pessoas. Observe, ó, confira. Observe, ó, já tem um ícone com duas pessoas diferentes dessa outra pasta aqui abaixo. Ou seja, ela é uma pasta compartilhada. Ó.
Então, eu posso vir aqui, ó, em compartilhado, essa opção aqui abaixo, meus arquivos, só para que você veja quais pastas eu tenho compartilhado, ó. Então tá aqui, ó, aula 77, ó. Se eu clicar sobre ela, vamos ver o que acontece, ó. Vamos aguardar aqui que o mesmo seja atualizado. Se eu quiser arrastar um arquivo, basta eu lançar aqui para dentro, um drop-down, ele vai ser adicionado. Obviamente não tem essa necessidade, eu posso colocar lá dentro da minha versão propriamente do desktop. E aqui vai ter as pessoas que têm acesso à mesma, ó. Se eu colocar o cursor sobre ela, ó, aparece aqui, ó, Ricardo Pereira, que é a conta que eu estou utilizando nesse momento, ó. E tá aqui a outra conta, ó, Leidson Pereira, que é a outra pessoa que também vai ter acesso à mesma pasta, ó. Ou seja, eu posso fazer desta forma, nesses procedimentos, e compartilhar com N pessoas. E qual é a ideia? A ideia é que essas N pessoas possam fazer alterações simultaneamente na mesma pasta. Se eu quiser compartilhar com mais pessoas, observe aqui, ó, compartilhar pasta, ó. Se eu clicar sobre ela, eu vou poder, obviamente, colocar mais pessoas. Basta eu informar aqui o e-mail ou criar um link, ó. Tá aqui, ó, a opção que aparece, ó, podem editar. E esse aqui eu sou o proprietário. Obviamente eu também posso estar editando. E aqui eu vou mudar se eu quiser que a outra pessoa apenas visualize. Perfeito? Então, vou fechar aqui. E aí o que acontece, ó? Bom, a partir desse momento, eu tô nesse momento, ó, com o arquivo. Deixa eu voltar aqui uma pastinha antes. Observe aqui que a minha aula 77, ó, já aparece, ó, observe aí, ó, aquele íconezinho verde, ou seja, já foi atualizado. Agora há pouco estava no símbolozinho azul. O que eu devo fazer? Eu dou um duplo clique nela. Lembre-se, eu estou utilizando aqui a versão desktop, ó. Então aqui, qual é o segredo, ó? O meu banco de dados, ele tem que estar dentro dessa pasta compartilhada, porque o meu banco de dados está em nuvem. E o meu formulário também. Só que aí o que eu faço, ó? Vamos dar uma olhadinha na minha área de trabalho, como é que está nesse momento, ó. Deixa eu minimizar aqui. Se observarmos, na minha área de trabalho, eu tenho uma cópia da aula 76. O que eu devo fazer aqui, ó? Eu vou pegar este arquivo, não vou copiá-lo e colá-lo lá no meu trabalho. Não vou fazer isso. Vou fazer o quê? Enviar um atalho. Isso é o segredo, ó. Vou clicar sobre ele, com o botão direito, apenas um clique, não quero abri-lo, apenas que abra aqui as opções e vou, observe, ó, enviar para criar atalho. Ou seja, eu vou criar um atalho de um arquivo que está na minha pasta do Dropbox, na minha área de trabalho. E esse arquivo, ó, tá aqui, ó, esse carinha aqui, ó, já foi criado, ó, observe, ó. Vou colocar o cursor sobre ele. Repara, ó, aula 77. E aí você, claro, pode colocar um ícone sobre o arquivo para ficar mais identificado, pode dar um outro nome. E aí você abre este arquivo, ó. Observe que aqui é apenas um atalho. Se eu apagar ele, nada vai acontecer porque o arquivo está salvo na minha pasta do Dropbox. Perfeito? Então, tanto você como as demais pessoas que utilizar esse arquivo vai fazer esse mesmo procedimento de criar um atalho da sua pasta, do seu formulário para a sua área de trabalho. Perfeito? O banco de dados, esse sim, não tem necessidade de ninguém ficar criando atalho. Porque, obviamente, o banco de dados é para ser acessado via formulário. Legal? Então isso daqui vai possibilitar que a gente possa trabalhar de forma multiusuária. Um detalhe muito importante. As imagens que a gente está trabalhando, a gente não está amarrando o caminho. E esse é um grande segredo. Se a gente amarrar o caminho da máquina, ou seja, se eu salvar aqui uma imagem no meu banco de dados, amarrando o caminho, o que é que vai acontecer? Se eu pegar essa imagem do meus documentos, um exemplo, vai lá, C, dois pontos, meus documentos, barra, tal. E na máquina do outro usuário, não vai ter esse caminho todo, porque é uma outra máquina que tem um outro local, tem um outro usuário. Então, iria dar um conflito. Então, a gente está trabalhando com imagens e salvando apenas o nome da imagem e capturando o caminho atual do arquivo. E o que eu quero dizer isso para você? Desta forma, a gente consegue eu consigo adicionar imagens ao meu arquivo, ao meu banco de dados, e a outra pessoa também consegue adicionar imagens do seu computador também nesse mesmo banco de dados. E eu vou conseguir tanto visualizar as imagens que ela adicionou, como ela vai conseguir visualizar as que eu adicionei. Por quê? Porque o banco de dados tem um local só.
que ele está em nuvem em uma conta. Entendeu? O nosso repositório é um repositório só. Legal? Isso só é possível porque a gente não está amarrando o caminho. Estamos apenas salvando o nome da imagem com a sua extensão. Como a pasta, observe o segredo. Como a pasta que a gente vai estar trabalhando, ela está dentro dessa pasta compartilhada, que é a foto itens. Observe aqui, eu vou conseguir fazer isto. Ou seja, se eu precisar pegar uma imagem nova, bati uma foto agora de um item, e eu quero colocar na minha pasta. Eu tenho que vir dentro dessa pasta foto itens e lançar a imagem dentro dessa pasta. E aí, observe que tem esse símbolozinho aqui, ó, verde, que é um símbolo de confirmação que já foi verificado, já foi atualizado. Ou seja, tanto eu tenho acesso, como outra pessoa que está em um determinado local diferente de mim também tem acesso. Se eu for pegar a imagem de um outro, obviamente, de um outro local que não está dentro dessa pasta, infelizmente, gerará conflito. Então, o segredo é, eu preciso de novas imagens, novos itens. Pode bater foto de vários itens. Qual é o segredo? Só pega essas imagens e joga dentro dessa pasta, que essa pasta é compartilhada. Todas as pessoas que tiverem acesso a esse e-mail que eu enviei, têm acesso às mesmas imagens. E a mesma coisa a pessoa também faz lá. Se ela quiser que eu veja as imagens dela, que eu posso estar manipulando, ela também pega essas imagens que ela bateu as fotos e também, ou baixou, e joga também para dentro dessa mesma pasta. Que eu, quando eu atualizar aqui minha pasta, também vou visualizar as mesmas imagens. Esse é o segredo de tudo, ó. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Bom, eu vou fechar o arquivo que eu estou aberto, que ele está lá nos meus documentos. Esse arquivo que eu estou executando está nos meus documentos, não na pasta do Dropbox. E aí vou abrir novamente o arquivo aqui pela nossa pasta já do Dropbox. Então, observe que eu não tenho mais nenhum arquivo de Excel aqui aberto. Olha, observe a minha barra aqui inferior. E eu vou abrir agora diretamente pelo o nosso Dropbox. Aqui, lembre-se, ó, aqui é o nosso arquivo original, perfeito? Eu posso tanto abrir aqui pela pasta do Dropbox, como eu posso vir lá, que é o que eu vou estar fazendo, ó. Eu vou lá pelo nosso atalho, ó. Duplo clique nele, vamos aguardar aqui que o mesmo abra. Lembre-se que tem aquela janelinha de splash, ou seja, vai primeiramente carregar. A gente ocultou o Excel. Então vamos lá, ó. Vamos aguardar aí que o mesmo seja aberto. Eu aqui não estou com a atualização aqui do Excel, então ele vai pedir para eu fazer uma verificação. Você aí com o seu acesso ao Excel não vai precisar da confirmação que eu vou estar fazendo aqui, ó. Observe, ó. Então, vamos aguardar aí. Tá aqui a janelinha que eu havia dito, a janelinha de splash. Eu tenho que fazer essa confirmação aqui porque eu não estou com a chave do produto ainda. Então, vou descarregar esse carinha aqui. E agora sim vai ser carregado minha janelinha, ó. Então, lembre-se que eu estou acessando um arquivo que está lá, salvo em nuvem. Vou maximizar aqui o mesmo. Então, lembre-se, o que eu fizer aqui, a pessoa que também tiver acesso a essa mesma conta com quem eu compartilhei também vai ter acesso às mesmas informações. Ou seja, se eu vir agora, ó, e colocar aqui, ó, fazer um teste, ó. Vou botar aqui, código do fornecedor, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número do fornecedor, vou botar aqui Ricardo. O CEP, lembre-se que o nosso sistema faz consulta ao CEP. Será que vai funcionar? Ele está salvo em nuvem. Vou colocar um CEP, ó, 60 331 340 e vou dar um Tab. Se ele reconhecer, obviamente ele vai preencher os demais campos. Lembre-se que a gente está utilizando aqui o consultas, o via CEP, perfeito? Ou seja, ele faz uma consulta online. Vou colocar aqui um número para esse endereço, um número qualquer. Vou clicar aqui no meu incluir. Ele incluiu. Se eu clicar aqui no confirmar, lembre-se que ao fazer essa confirmação, uma outra pessoa que pode estar aberta com este arquivo também já vai conseguir visualizar essa informação que eu acabei de adicionar. Vou confirmar. Lembre-se que o nosso sistema tem senha no banco de dados, ele faz o registro da senha, não me pede senha, ele já auto preenche a senha. Vou dar um OK. Se eu for aqui na minha aba pesquisar, vou clicar em pesquisar. Lembre-se que o nosso fornecedor era o Ricardo. E tá aqui ele, ó. Observe, ó. Perfeito? Então tá cadastrando perfeitamente. Então vamos lá com relação às imagens, que é algo que é bem dificultoso. Às vezes difícil das pessoas entenderem, ó. Vamos aqui na opção CAD Itens.
Então, eu vou buscar aqui um fornecedor. Se eu souber o código fornecedor, eu digito aqui. Se eu não souber, eu tenho duas opções. Ó. Eu tenho tanto essa janelinha aqui, acabou não carregando. E temos essa outra janelinha aqui que também não trouxe aqui, perfeito? Aqui, como eu fiz algumas modificações no arquivo, vou fazer aqui uma correção. Vejamos se ele vai reconhecer ou não. No caso aqui, eu quero demonstrar a você o funcionamento. Então, deixa eu colocar aqui um código 123. Se não estiver enganado, existe. Vejamos, usei o código fornecedor 123, não foi encontrado. Vejamos, tem um 1. Então, vou dar um OK. Legal, vou botar aqui, por exemplo, o código 111. Usei o código fornecedor 111, não foi encontrado. Aqui, como eu havia dito, eu fiz algumas modificações. Vou só pausar o vídeo, fazer aqui o ajuste necessário para que a gente possa dar continuidade aqui, ó. Porque eu quero lhe mostrar que a gente vai conseguir trabalhar incluindo imagens. Então lembre-se, o nosso arquivo ele tem senha. Ó. O banco de dados 1234 é a minha senha. Vou dar um OK. E vou fazer aqui o ajuste justamente com você. Ó. Então ele está pegando os códigos fornecedores aqui da minha BD fornecedores, que nada mais é do que o meu index 2. Ó. Eu tenho a minha BD movimentação, que é o index 1, BD fornecedores, o index 2, BD cadastro itens, o index 3 e a BD configurações, o index 4. Então ele está puxando informações nesse momento da BD movimentação, que é o index 1. Ó. Por isso que ele não está encontrando. Ó. Não tem nada registrado. Então, como eu feito uns ajustes aqui no arquivo, ele está dando esse conflito. Então, qual é a solução aqui? Ó? Vou só descarregar aqui o banco de dados, desenvolvedor, Visual Basic, e observe aqui, ó. O index é o que está entre parênteses. Aqui eu estou informando o index 1. Ó. Então, vou mudar aqui de 1 para 2. Aqui também para 2. E aqui também, respectivamente. Ó. Então, aqui já está ajustado. Ou seja, quando eu executar este formulário aqui, o de pesca e fornecedores, deixa eu só abrir aqui o mesmo, ele já é para trazer os fornecedores. Ó. Observe, eu já trouxe de forma agora correta. Ó. Como eu tenho essa pesquisa também aqui no meu FRM principal, aqui na minha opção, deixa eu ver se é este botãozinho aqui, o primeiro, duplo clique nele, FRM pesca e fornecedores, no caso não é esse daqui, é neste segundo. Ó. Duplo clique nele. Também vou fazer o ajuste porque ele também faz uma consulta lá ao banco de dados na sheet número 2. Ó. Então, voltando aqui ao nosso projeto, ó, formulário. Vamos agora novamente fazer aqui a simulação de um cadastro. Vou aqui na opção CAD itens. Agora vou buscar aqui, tanto faz por este ou por este outro. Aqui duas formas de fazer algo que eu mostrei no nosso curso, como desenvolver. Ó. Então, vou por essa daqui. Tá aqui os meus fornecedores. Vou pegar aqui, por exemplo, o Gleitson Excel, ó, 1, 2, 3, 4. Duplo clique nele, já me trouxe o código fornecedor. A descrição aqui do item. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, porca 789, só para diferenciar das demais que posso ter aqui no banco de dados. Uma classificação para a mesma, eu vou colocar a comunidade, vou dizer que ela é de meia, ela é de 1/4. Por exemplo, de 3 polegadas por meia, ou seja, 3 itens. Um estoque mínimo de 5 e uma quantidade de estoque de 10. Posso incluir uma imagem, que é exatamente o que eu quero que você compreenda e entenda como é que vai funcionar. Vou clicar no incluir, ele vai buscar uma imagem, e aí o segredo é, obviamente, pegar a imagem da nossa pasta compartilhada. Se você pegar de uma outra pasta, não vai funcionar. Tem que ser da nossa pasta compartilhada, ou seja, o segredo é você pegar as imagens que você vai estar trabalhando e armazenar dentro dessa pasta compartilhada. Então observe, ó, vou aqui, ó, na minha pastinha do Dropbox. Estou aqui no Dropbox, está aqui a minha aula 77, duplo clique dentro da mesma. Vou aqui na minha pasta Foto Itens e vou pegar qualquer imagem que tenha dentro dessa pasta. Se eu pegar de uma outra pasta, não vai funcionar, perfeito? Ele vai aqui salvar tudo, mas na hora que for puxar a foto, ele não vai trazer de forma correta. Então vou pegar, por exemplo, esse daqui, ó. Vou clicar aqui em abrir. Tá aqui a minha imagem. Vou clicar no meu incluir e vou clicar no confirmar. Lembre-se que a partir desse momento, ele está me pedindo aqui senha. Por que que ele está me pedindo senha? A gente colocou modificações neste arquivo, não lembro agora ao certo se foi na aula 73 ou 74, onde implementamos a senha no projeto. Somente colocamos senha na CAD fornecedores, a implementação na aula.
todos os cadastros, atualizações, exclusões, a gente tem que aplicar o mesmo comando que aprendemos, não sei ao certo agora, na aula 73 ou 74, a mesma codificação. Faremos exatamente até nesse vídeo para ficar mais claro. Então, por enquanto, eu vou colocar aqui manualmente assim, ó. 1, 2, 3, 4. Vou dar um OK. Ele vai realizar os cadastros. E vamos aqui pesquisar, ó. Tá aqui a minha porca 789. A porca 789 de 1/4 e a porca 789 de 3/6. Vou pegar um dos três. Duplo clique nesse, por exemplo. Observe aqui que ele não trouxe a foto do item. Já a gente verificou o porquê. Vou pegar este outro. Aqui sim ele já trouxe de forma correta. E aqui também possivelmente não vai trouxe também de forma correta. Perfeito. O único que ele não trouxe foi exatamente aqui o item do meio. Então vamos lá fazer uma correção aqui de bug nesse sistema. Como eu havia dito, aqui na minha caixa de fornecedores, ó, vocês viram que não me pediu senha, por quê? Porque a gente já fez a implementação de colocar senha. Eu só preciso de senha quando eu for confirmar, ou seja, quando eu for cadastrar, quando eu for atualizar ou excluir. Vou fazer um backup. Quando eu for só realizar consultas, ele não vai me pedir senha, então não precisa eu colocar senhas para isso. Então vamos fazer logo um ajuste aqui, ó. Como é que eu faço um ajuste no arquivo por completo? Eu vou, vejamos, eu vou por aqui mesmo, desenvolvedor, Visual Basic, vou forçar aqui a parada do meu arquivo, deixa eu só verificar se nessa janela, vejamos, vou parar aqui o nosso arquivo por aqui mesmo, então vou aqui no meu FRM principal, ó. Então vou fazer aqui o ajuste juntamente com você, ó, pesque fornecedores, no meu confirmar eu tenho já essa implementação, salvar fornecedores, salvar fornecedor, eu estou dentro do meu BTN confirmar clique. Cliquei em definição. E aqui dentro eu tenho aquele comando, ó, password 1234 reading password 1234. O que é que eu vou estar fazendo, ó? Lembre-se que eu só vou utilizar esse comando para quando eu preciso cadastrar, atualizar e excluir, para que ele não venha ficar me pedindo senha. Então, observe o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó. Eu vou a princípio recortar esse comando, ó. Vou recortar até aqui, ó. Vou dar o Vejamos o que eu devo fazer. Na realidade, eu vou pegar até aqui, ó. Não vou recortar a princípio. Vou dar só o Ctrl C. Ou seja, eu copiei. Vou dar o Ctrl L. Nessa janelinha aqui, é a janelinha que ele vai localizar o que eu queira. Vou clicar aqui em substituir, ó. Vou colar a informação que eu copiei, que é essa informação aqui selecionada. Agora, o que eu vou fazer, ó? Como eu já tenho esse comando aqui, para que ele não venha aglutinar com o que eu vou estar fazendo, eu vou fazer o que, ó? Vou apagar ele. Eu sei que eu só tenho esse comando exatamente nesse carinha aqui, certo? Então isso aqui vai funcionar perfeitamente o que eu vou estar fazendo, ó. O que eu vou estar fazendo? Observe, ó. Dessa vírgula aqui eu vou estar apagando. Não se preocupe. O que eu vou estar fazendo, ó? Aqui, aonde ele vai localizar, eu quero que ele localize o quê? Bom, eu vou botar para ele localizar até o meu false. Ou seja, aonde é que eu tenho o red on 2 pontos igual a false? Nos comandos de atualizar, excluir e cadastrar. Perfeito? Então, aonde tiver isso, eu vou querer que ele localize isso daqui e substitua pelo que estiver aqui dentro desse argumento. Ó. Então, dentro desse argumento está o meu red on, 2 pontos igual a false, vírgula, password igual o meu write has password novamente. Ou seja, observe, ó. Módulo atual, ou seja, eu quero fazer essa modificação apenas neste módulo, ou apenas nesse procedimento, ou seja, dentro dessa rotina, dentro desse módulo que está esse código, ou dentro do meu projeto atual. Eu quero dentro do projeto atual para que ele venha fazer alterações aonde quer que tenha esse comando. Projeto atual. Perfeito? E aí, eu vou clicar aqui, ó, em substituir todas. Cliquei em substituir. Mudei aqui projeto atual novamente. Cliquei em substituir todas. Fez 9 substituições, ou seja, iria me dar muito trabalho verificar aonde estavam todos esses comandos. Então, de forma muito rápida, ele já fez a alteração em 9 comandos que precisaria colocar essa implementação. Basta eu dar um OK. E novamente ele adicionou aqui, ó, password 1234 reading, password 1234. Vamos só verificar. Aqui eu já vi que está funcionando. Ó. Vamos só verificar se ele também atualizou em um outro local determinado. Vamos aqui, ó. Por exemplo, aonde ele me pediu senha agora há pouco, ó, na minha caixa de itens. Se eu vim aqui no meu confirmar, ó, duplo clique dentro dele, nesta linha de comando aqui, ó,
Vamos verificar. Vou rolar aqui a barrinha para o lado e observe que está lá, ó. Vírgula, password, 234, it. Perfeito, ó. Ou seja, colocou lá, ó, exatamente o que eu queria, ó. Perfeito? Então, de forma rápida, a gente já atualizou o que a gente precisaria fazer, ó. Então, vamos fazer uma nova simulação aqui só para que possamos verificar se vai dar algum outro bug ou não. Perfeito? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o código 111. Caso eu saiba o código fornecedor, não precisa eu fazer uma pesquisa do mesmo. Observe que ele aceitou. Descrição do item. Vou botar aqui, por exemplo, a descrição aqui desse item. Vou botar aqui cursos de Excel VBA, só mesmo para ilustrar, ó. Classificação que eu vou botar comunidade. Vou botar aqui de 1/3, 1/5. Não tem nada a ver, apenas para ilustrar aqui, ó, para que eu veja rapidamente se incluiu ou não, ó. Vou botar aqui estoque mínimo de 5, quantidade de 10. Vou clicar no meu incluir. Eu fiz um ajuste aqui no nosso código, que já aprendemos no nosso curso, de sempre buscar já dentro da própria pasta as imagens. Então observe, ele já vai lá dentro da pasta do nosso próprio sistema, ó, aula 77, foto itens. Então já me abre a pasta que eu devo buscar as minhas imagens, para que eu não vá buscar em uma outra pasta que não tenha nada a ver, ó. Então eu vou pegar, por exemplo, esse daqui. Vou descarregar. Observe que eu adicionei quantos itens? Adicionei 1, 2, 3. Vou adicionar mais um quarto item e vou clicar aqui no meu incluir. Ou seja, adicionei 4 itens. Se você observar os 4 itens, tem aqui, ó, parafuso aqui do lado, ó, descrição da imagem. Vou clicar no meu confirmar. Ele não vai mais me pedir senha. Observe, pois já fizemos esse ajuste. Cliquei no pesquisar. Vejamos. Aqui aparentemente já trouxe todas as imagens. Vou pegar, por exemplo, esse daqui do meio, ó. Duplo clique nele. Tá aí o registro com foto. Perfeito, de forma correta. Eu vou pegar esse outro. Também com foto, ó. Vou pegar este outro. Também com foto. E esse outro, lembre-se que eu adicionei 4. Também com foto, ó. Como já deve ser, ó. Perfeito? Então, aprendemos neste curso a trabalhar com imagens, removendo o caminho. Aprendemos a criar arquivos separados, fazer comunicação com os nossos arquivos. Obviamente, se eu der um duplo clique nesse, eu tenho a opção aqui de estar editando, de estar atualizando, de estar excluindo o meu registro. Ao excluir, atualizar, cancelar, eu posso estar selecionando aqui a imagem, trocando a imagem. Se eu clicar aqui no meu cancelar, libera novamente as opções para que eu possa estar cadastrando. Lembrando que isso daqui eu deixei visível, mas no caso basta você estar ocultando. Fizemos um protótipo para que você aprenda como trabalhar com a tela GRUD, que é aquela tela que tem as principais funções, que é atualizar, excluir, cadastrar, consultar. Fizemos várias consultas. Vou aqui na minha aba pesquisar, eu tenho uma pesquisa utilizando o left, ou seja, pesquisando a minha esquerda, pesquisando a minha direita, os caracteres, pesquisando com o meu while e o end, pesquisando com o nosso do until, pesquisando com critérios. Então tem inúmeros tipos de pesquisas, ó. Pesquisa de critérios, ou seja, se eu selecionar um critério, eu posso pesquisar somente por esta coluna específica. Se eu escolher aqui todos, o que eu digitar e tiver em todas essas colunas, ele vai pesquisar da mesma forma. Se eu quiser pesquisar só em uma coluna específica, ele vai pesquisar só nessa coluna específica. Aprendemos a fazer a consulta utilizando a API via CEP, onde a gente faz uma consulta online. Ele já preenche os campos com o endereço, o bairro, a cidade, o estado. Nosso trabalho é apenas informar o número. Aprendemos a colocar imagens, fazer um backup. No nosso próprio backup, a nossa janelinha criar uma pasta para a gente. Deixar o Excel visível, invisível. A nossa aba de CAD fornecedores. Fazer verificações se o item já não existe lá no nosso banco de dados, para que eu não venha incluir um item já existente. Então aprendemos inúmeros fatores aqui, inúmeros itens, inúmeras situações aprendemos que você vai poder estar aplicando ao seu projeto. Lembrando que esse arquivo foi construído em 77 aulas. Assista às aulas sequenciais para que você não tenha tantas dificuldades. E temos o nosso suporte para que você possa, nas suas dificuldades, com o arquivo que a gente ensinou, já que você vai poder baixar arquivo por arquivo, você vai ter o suporte ao nosso curso.
possa tirar todas as suas dúvidas. Então foi isso, criamos o arquivo. Agradeço por você ter prestigiado este material e vamos estar providenciando muito em breve novos módulos. E quem sabe posteriormente aulas extras. Mas até aqui foi construído o nosso arquivo e essa foi a nossa aula de número 77. Concluímos o nosso arquivo. Obrigado a você e lhe aguardo para o nosso próximo módulo.